Então, irmãos, hoje nós estamos ainda naquela série de mensagens sobre ser igreja do Senhor. Nós vamos falar sobre oração. Já falei várias vezes aqui a respeito de oração. Nunca é demais falar sobre oração. Então, Jeremias 33, versículo 3, é um estímulo à oração, esse texto, e nós vamos usá-lo para a nossa meditação nessa noite. Jeremias 33 e versículo 3, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração ela é muito importante na vida do crente. Como eu disse, nós falamos aqui diversas vezes a respeito de oração. E aquele conceito básico de oração, que oração é a conversa entre o crente e seu Senhor. Isso já foi falado aqui, já foi ensinado na escola bíblica dominical. Mas nós dissemos também que a oração, ela não é apenas um monólogo, em que você somente fala, pede, e Deus tem que atender os seus pedidos. A oração, ela é um diálogo. Você fala, mas também você procura ouvir a voz de Deus. Você fala, mas você também procura ouvir a voz de Deus. E no texto que nós acabamos de ler aqui, a palavra que veio de Deus ao profeta Jeremias, essa palavra é: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ela veio para o profeta Jeremias quando ele estava na prisão. Era a segunda vez que Deus estava falando com o profeta. Então, por aí a gente pode perceber que Deus, ele não abandona o seu povo. Mesmo quando esse povo não tem uma boa reputação para com o mundo, mesmo quando esse povo está aprisionado, Deus sempre se faz presente, mesmo quando esse povo está também em dificuldade. E essa fala que Deus fez ao profeta Jeremias, ela também pode ser aplicada para todo aquele que está aflito. Vamos partir esse texto em algumas fatias, e a gente vai tirar aqui lições para a nossa vida de oração. A primeira coisa é: clama a mim. Essa é uma ordem do Senhor para a gente continuar a prática da oração. Você já orou sobre um determinado assunto e não teve resposta? Continue orando. Em Mateus capítulo 7, do versículo 7 a 8, está escrito assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhes-á. O povo de Deus que ora, ele chega a conhecer muito mais a mente do Senhor do que muitas outras pessoas. Foi dessa maneira com o apóstolo João, na ilha de Patmos. Em prantos, ele queria saber como abrir o livro, e ele conseguiu abrir o livro. Daniel, em oração, ele teve o segredo do rei revelado numa visão, enquanto ele dormia. Elias orou e parou de chover por 3 anos e meio, e ele orou novamente, e a chuva caiu. Ana não podia ter filhos, orou e teve Samuel, que foi um grande profeta entre o povo de Israel. Pedro, Paulo, os apóstolos, de forma geral, eram homens que praticavam sinais, eram homens que praticavam oração, e muitos sinais e milagres aconteciam. E o nosso exemplo maior, o Senhor Jesus, ele sempre tinha uma vida de oração. Então, nós devemos ser persistentes na oração. Se a gente espera grandes coisas de Deus, devemos pedir grandes coisas a Deus. Mas quando eu falo
pedir grandes coisas a Deus, eu estou falando para pedir segundo a vontade de Deus. John Knox era um escocês, era um homem conhecido por sua vida de oração. Ele nunca pediu a Deus para ser famoso. Ele nunca pediu a Deus para gravar um CD e vender milhões de cópias. Se ele pedisse para ser famoso, talvez hoje a gente nem estaria falando dele. Mas ele era um homem de oração e ele pedia a Deus assim, ó: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ou seja, dá-me almas, senão eu morro. Então, para você que veio aqui essa noite, irmão, meu irmão, minha irmã, eu posso falar o seguinte: você tá na prisão, ou tá passando pelo deserto, tá passando a provação, tá passando dificuldade, eu não sei que nome que você dá para o momento ruim que você possa estar passando, mas eu só posso dizer uma coisa para você: ore. Tá difícil? Ore. Tá na tormenta? Ore. Tá na tempestade? Ore. Tá no deserto? Ore. Tá na dificuldade? Ore. Ore. Você pode até falar assim: pastor, mas eu orei e não aconteceu nada. Eu vou continuar te dizendo: ore, ore e ore. Continue orando, pois a palavra do Senhor vem com essa ordem: clama a mim. Clama a mim. É isso que o Senhor falou para o profeta. E qual a outra parte do versículo, gente? O que fala? Clama a mim e... Clama a mim e... Tá fraco. Clama a mim e... Agora melhorou. Segundo a Bíblia, a oração, para ser eficaz, ela precisa cumprir alguns requisitos. O primeiro deles é fé. Como que você vai orar se você não tem fé? Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus falava assim: tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Primeira coisa para uma oração ser eficaz é ter fé. Tiago, me parece que Tiago 1,6, não me lembro agora, ele fala para a gente pedir com fé, não duvidando. Então, o primeiro requisito para uma oração ser respondida é fé. A outra coisa, a oração ela tem que ser feita segundo a vontade de Deus. E segundo a vontade de Deus também. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, ele escreve assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E na mesma carta, essa primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 3, versículo 22, ele diz assim: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista. Então, a oração tem que ser feita segundo a vontade de Deus, e você tem que estar dentro da vontade de Deus. E como eu disse no início da mensagem, nós precisamos ser perseverantes na oração. É isso que o texto que eu citei antes de Mateus 7 diz, né? Pedi, buscai, batei. Isso é perseverança na oração. E o apóstolo Paulo também, em várias suas cartas, ele escreveu: perseverai em oração. Então, você teve fé, você orou em nome de Jesus, você clamou segundo a vontade de Deus, você estava dentro da vontade de Deus, você foi perseverante, você clamou ao Senhor, você pediu ao Senhor. Somente uma coisa pode acontecer: a resposta vir da parte do Senhor. Ele ordenou ao profeta Jeremias: clama a mim. Ele ordenou para os crentes o buscarem. Ele ordenou a igreja a orar. Então, se ele nos ensina que devemos praticar a disciplina da oração, é porque ele está disposto a nos ouvir. E é esperar
a resposta para a oração. Clama a mim e responder-te-ei. E a outra parte, o versículo continua. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Nós acabamos de cantar aqui, né? O meu Deus é soberano. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Amém? Vocês creem nisso? O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Ele é onipotente. Ele é grande em poder. É só observar em Jeremias 32, a partir do versículo 18, que é um capítulo antes do texto que nós lemos para a nossa mensagem essa noite. Jeremias 32, a partir do versículo 18, ele fala, tu usas de benignidade com milhares, e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos. Depois deles tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Versículo 19 do capítulo 32. Grande em conselho e magnífico em obra. Em obras, né? Uma obra só não, em obras. Versículo 20, eu vou ler só o início. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tem nesse dia? Versículo 21, e tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais, com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. Então o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. O nosso Deus, ele é tremendo, ele é onipotente, ele é grande em poder. Glória a Deus, aleluia. E anunciar-te-ei coisas grandes, anunciar-te-ei o que o Senhor tinha para anunciar, que seria consolo para o profeta, para um profeta como Jeremias, que se encontrava ali preso, que se encontrava ali encarcerado. É só observar, agora vamos voltar para Jeremias capítulo 33 e observar os próximos versículos. A partir do versículo 6, ele diz assim: eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Qual que era o anúncio do Senhor para o profeta? Que ele traria saúde e cura. Versículo 7, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Qual que era o anúncio do Senhor para o profeta? Livramento do cativeiro. Versículo 8, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e com que transgrediram contra mim. Qual que é o anúncio do Senhor para o profeta? Perdão. Perdão. Esse é o nosso Deus que anuncia coisas grandes e firmes. Esse é o anúncio do Senhor. Esse é o anúncio das boas novas do Senhor para nós. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Aquele que sofre, ele pode obter livramento inesperado da parte do Senhor. Aquele que se dedica à obra, que trabalha, ele pode realizar coisas surpreendentes no nome do Senhor. Aquele que clama, que busca, que ora ao Senhor, pode receber muito mais do que pode se esperar. Você crê nisso? Você acredita nisso? Se você que entrou aqui hoje não tinha como costume praticar a oração na sua vida, mais do que nunca, esse é o momento para colocar a sua vida alinhada à vontade e aos propósitos de Deus. Clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, nessa noite. Amém, amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer um momento de oração agora.